O Linha de Fogo está no ar, ano de 2025. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Sintam-se muito bem abraçados. Este ano promete aqui no Linha de Fogo. Linha de Fogo tem a apresentação desse seu amigo Haroldo Silva Udura. Na direção técnica, Lucas Felipe e toda a sua equipe. A direção geral do programa, professor, jornalista Hildo Silva. Não poderia ser diferente começar o primeiro programa de 2025 sem poder conversar com o diretor do melhor, por que não dizer o maior colégio aqui da toda a região do sul de Santa Catarina. Estamos falando do professor José Antônio Matiola. Para os íntimos, o diretor do Colégio Deon, Matiola. Seja bem-vindo. Que honra tê-lo aqui, professor. Que honra. Dura muito legal estar aqui. Que bom poder começar o ano, inaugurando aqui essa etapa de entrevistas tão maravilhosas que nós temos contigo. É sempre bom. Eu digo que é um privilégio ser teu amigo e um privilégio te acompanhar nos teus programas, porque a gente aprende muito e entende o cenário. Obrigado pelo convite, espero poder contribuir. Agora, uma curiosidade no Linha de Fogo. Há quanto tempo o senhor é diretor do Colégio Deon? Este ano será o 18º ano, 18 anos na frente do colégio. Eu sou o diretor com mais tempo à frente do Colégio Deon. Desde os padres até agora eu sou o que está há mais tempo. Agora, como é que se faz para ficar tanto tempo à frente de uma instituição, digo, poderosa como o Colégio Deon? Eu digo sempre que a receita é a mesma do time de futebol. Quando um time perde, quem que a gente troca em primeiro lugar? O técnico. E para não trocar o técnico, o que ele faz? Inventa moda. Brincadeira à parte, no colégio a gente sempre tem o hábito de criar projetos novos, de fazer diferente. E ainda que façamos o mesmo projeto, a cada ano ele tem inovação. O sucesso de um colégio como o nosso está na equipe, mas é claro que a minha responsabilidade é de criar estratégias para que essa equipe possa sempre colocar em andamento todos os seus projetos, todos os seus sonhos. Então eu sou apaixonado por mudança, eu sou apaixonado por coisa nova, eu sou apaixonado por inovação e trabalho sempre a 1000 por hora. Então acho que esse é o segredo de estar à frente tanto tempo. O senhor consegue passar essa velocidade para os seus comandados, no caso, seus professores, ou aquelas pessoas que lhe acompanham todo dia, o dia todo no Colégio Deon? Eu espero que sim. Eles sabem o seu estilo de trabalho? Sabem, eles sabem sim. Eu espero que sim, que eles acompanhem esse ritmo e vejo que sim. O segredo está em conhecer as pessoas também. Eu gosto de conhecer quem está sob meu comando, quem são as pessoas, quais são as habilidades, quais são as competências, no que elas são boas, no que elas têm medo. E vou escolhendo, bom, esse projeto para esse projeto para aquele, porque a gente sabe, assim, alguns talvez, assim, não tem medo de dizer não para o diretor, mas eu preciso respeitar o limite de cada um e reconhecer, valorizar e colocar lenha na fogueira daqueles que têm muita vontade de realizar. Então, isso tem dado certo nesses 18 anos. Agora, o senhor colou grau recentemente em psicologia. O senhor realmente acredita na formação e na escolarização, tendo essa ferramenta da psicologia? Com toda certeza. Eu tenho 3 faculdades, filosofia, administração, psicologia, fiz mestrado e começo uma pós-graduação em breve. Então, assim, eu acredito muito na força da educação. Acho que nós que estamos no mundo acadêmico, sobretudo no mundo escolar, a gente não pode parar de estudar. A minha primeira formação foi filosofia. Depois, claro, quando eu assumi a gestão, eu pensei, bom, eu preciso aprender como é que é ser gestor. E aí eu fiz filosofia. Tinha feito mestrado já também, né? E como eu sou apaixonado por gente, gosto do tema, e então eu disse, bom, agora está na hora de estudar psicologia. Terminei recentemente, peguei meu CRP, sou psicólogo clínico oficialmente, então tem mais essa formação. Agora, aí. É uma tendência, um recado que o senhor está dando para um futuro próximo de seguir a clinicar em psicologia ou não? Também, eu penso que essa é uma carreira que ela vai caminhar em paralelo. Eu não tenho dúvida que eu tenho mais uns 20 anos na educação ainda, embora eu tenha 53, né? Vou fazer 53 anos, mas eu quero trabalhar mais uns 20 anos na educação. Agora, em paralelo, eu vou construir uma carreira como psicólogo clínico, sim, com toda certeza. Como é a primeira parte do programa, a gente quer sempre conhecer melhor o meu entrevistado. Em que pese que a gente pensa que conhece muito bem, mas não conhece. Sim. A gente sempre deixa um ponto de interrogação.
O senhor foi um excelente ator numa época lá atrás, na sua juventude. E também o senhor agora está se aventurando e muito bem, por sinal, em podcast, em falando, conversando, aqui na própria UniTV. Como é que está sendo essa experiência, professor Matiola? Eu sempre gostei de falar muito, desde jovem sempre fui muito atrevido, eu gosto de palco, eu gosto de plateia. Eu não tenho medo nenhum de falar em público, nenhum. Pode ter 100 pessoas, 1000 pessoas, não faz diferença. Mas eu gosto muito dessa arte de comunicar. E, claro, sempre estudei muito sobre isso também, né? Não é só dom, as pessoas dizem é dom, não, eu estudo muito. Tanto que eu também dou curso de oratória, eu ensino a falar em público. E o teatro é uma paixão que continua. Há uns 2 anos eu não tenho feito peça de teatro no colégio, realmente por falta de tempo. Mas no colégio eu continuo fazendo também. Já fui o Batman, já fui o Flintstone, já fui o Chaves, enfim, bispo, já fui padre de peça de teatro, muita coisa. Então, eu sou apaixonado pelo palco, acho que é uma experiência incrível. Tu és diretor, já esteve no palco muitas vezes. Só quem passa por lá para sentir a vibração que é, você está assumindo um papel, representando um texto ali, dando vida àquele personagem, é algo indescritível. E na psicologia, o próprio J. Moreno trabalha psicodrama, né? Exatamente, que uma das abordagens. Que é um grande teatro. Agora, um questionamento que eu faço, nessa sua trajetória, digamos, de sucesso e de desafios que o senhor teve na educação por 18 anos, dirigindo a instituição Colégio Deon, qual foi o seu maior desafio? Eu penso que o maior desafio que atravessou todos os tempos é essa proximidade com a família. Nós vivemos um momento histórico na humanidade em que as famílias estão um pouco perdidas. Nós, assim, somos mais velhos, somos filhos de uma geração que tinha muito claro alguns valores, alguns princípios. E os jovens que estão chegando hoje como pais nas escolas estão muito perdidos na arte de educar. Então, às vezes, colocam os filhos nas escolas e expressam a sua dificuldade de impor limites, de criar uma rotina de estudo para os filhos. Então, esses pais, para nós, são o maior desafio. Tanto que esse ano a gente vai criar um projeto novo, chamado Escola de Virtudes, onde nós vamos ensinar os pais a serem pais. Os pais precisam aprender a ser pai. Então, nós vamos trazer conceitos da filosofia, lá dos estoicos, lá dos pré-socráticos, anterior ao cristianismo ainda, sobre a questão das virtudes, Aristóteles, Platão, Sócrates. Vamos trazer algumas questões da psicologia para trabalhar com os pais. Como é ser pai de uma criança de educação infantil? Como é ser pai de um adolescente que está definindo a sua carreira profissional? Então, ajudar os pais a serem pais, porque nós defendemos muito que pais amadurecidos, humana e afetivamente, criam filhos mais felizes. Nos tempos de hoje, diante da sua fala, da sua narrativa, o senhor, como estudioso da educação, o senhor acha hoje, com as redes sociais, os pais estão se distanciando mais dos seus filhos, deixando mais a obrigação, a sua obrigação e que era o dever seu de ajudar a educar também, ou não? Ou o senhor acha que está tudo empate? Eu acho que estamos muito distantes, porque nós próprios estamos perdidos nesse mundo. Os pais que são mais equilibrados afetivamente, emocionalmente, que têm um nível de maturidade humana, que se terapeutizaram, são pais que conseguem lidar mais com as frustrações, com os medos, seus medos, as suas ansiedades e, consequentemente, ajudam os filhos, né? Um exemplo, quando um filho nosso entra na adolescência, a gente entra junto. Aquilo que nós não resolvemos na nossa adolescência retorna no ato de educar um filho. E muitos pais viveram uma espécie de abandono afetivo. Os pais trabalham tanto, nunca tem tempo. E as redes sociais tornaram isso um pouco mais grave. A gente chega em casa e vê cada pai, cada mãe lá no seu mundo, atualizando-se daquilo que aconteceu nas redes sociais, e o filho está ali. O filho está ali perdido, muitas vezes abandonado também à rede social, que acaba sendo uma babá. Na nossa época diziam que era TV, hoje o celular é uma babá. Desde pequeno você vê as crianças no restaurante com o celular na mão. Então, as redes sociais, elas, se não bem administradas, de fato, elas afastam. Agora, eu sou curioso, estou muito curioso de saber que a sua formação em psicologia, ela vem a calhar diretamente no papel do diretor, né? O que ela vem acrescentar a mais dentro daquilo que o senhor faz, que é ser um psicólogo, né? Diante de tantas situações, às vezes adversas, que um diretor atravessa. A psicologia me trouxe o conhecimento científico para conhecer as pessoas. Antes era um conhecimento muito empírico, muito baseado na filosofia ou nas experiências do dia a dia. Mas a psicologia, ela traz um conhecimento científico embarcado em pesquisas, em anos de história, em anos de terapeutas que atenderam e atendem muitas pessoas, né?
Eu tive a sorte de ter excelentes profissionais como professores aqui na Unisul e isso me deu assim um caminho sólido através do qual eu posso compreender a formação das pessoas, a personalidade das pessoas. Começamos no ano passado já um trabalho com os nossos professores, então eu repassei com todos os professores do colégio um curso de autoconhecimento e agora a gente vai montar este curso que eu te falava, de virtudes para os pais, porque às vezes a gente se incomoda muito com o comportamento das pessoas. O que nos irrita nas pessoas é o comportamento, mas por trás desse comportamento tem sentimentos, atitudes, emoções, e é aí que a psicologia ajuda a entender. Tem muitos pais, por exemplo, que se irritam com o comportamento do filho, mas é só o que o pai consegue ver, porque falta a ele a compreensão do mais, do sentimento, da emoção, dos pensamentos que estão ali por trás. A psicologia dá condições de enxergar isso. E é isso que a gente quer fazer chegar aos pais. Agora, o senhor passa na sua fala uma paz muito interior, é verdade, né? É bom ouvi-lo. E mais um questionamento que eu tenho que fazer, o que mais te chateia? É tão pouco que me chateia. As pessoas me perguntam muito isso. Ainda semana passada disseram, mas está tomando alguma coisa? Eu disse, não estou tomando nada. Não estou tomando nada. Acho que a experiência de vida me fez colocar as coisas no lugar. As coisas no lugar. Então, assim, raramente eu fico preocupado com o que os outros pensam a meu respeito, por exemplo. Isso me dá uma paz tão grande. Que legal, tem que ver essa fórmula, tem que passar essa fórmula, né? Para muita gente, nós estamos muito ansiosos ultimamente, né? Assim, a gente termina o nosso primeiro bloco, batendo um papo agradabilíssimo aqui no primeiro programa. Um professor, diretor do Colégio Deon há 18 anos, professor José Antônio Matiola. Eu estou acostumado a sempre chamá-lo de Matiola. Voltamos em seguidinha para o nosso segundo bloco no Linha de Fogo, aqui pela nossa UniTV. Fique aí. Estamos conversando aqui, começando o nosso segundo bloco do Linha de Fogo. Hoje, conversando com essa pessoa maravilhosa, que eu tenho o maior carinho, o professor José Antônio Matiola, diretor do nosso querido Colégio Deon, que eu tive o prazer de estudar lá nos idos de 68, 67, 70, enfim. Eu sou do tempo dos padres, né? Os padres. Agora, professor, hoje nós vivemos um tempo onde todos têm o direito e observam poucos os deveres. Como é a sua relação primeiro com os professores, depois com os alunos? Os pais o senhor já falou. Eu acho que a gente inventou regra demais. A gente tem regras demais na sociedade. Por isso que eu digo que lá no Deon nós temos duas regras apenas, só existem duas. Regra número 1, respeito, em 360 graus. Quando você segue esta regra, tudo se resolve. Eu não trato mal, eu não bato, eu não xingo, eu não faço nada que possa desagradar o outro. Regra número 1 é respeito. Regra número 2 na escola é, cada um sabe o que tem que fazer e faça bem feito. Pronto, simples, não tem que inventar regra. Às vezes a gente torna o dever tão pesado que a gente quer fugir dele. Então, torne o dever leve. O dever é respeite as pessoas. Olhe as pessoas com amor. Olhe as pessoas... Isso serve até para a nossa vida, né? Para o nosso dia a dia. Para a vida como um todo. Simplesmente olhe as pessoas naquilo que elas têm de melhor. Elas são seres humanos. Eu tenho dito que a gente tem que tirar das pessoas, do nosso foco, aquilo que hierarquiza as pessoas. Sou branco, sou de direita, sou católico. Não, eu sou um ser humano. Só um ser humano. Quando tu tira todas as cortinas da frente, tu enxergas a pessoa. E é isso que nos faz tratar melhor cada uma delas. Eu respeito. Segundo, eu tenho que ocupar o meu lugar no mundo. Qual é o meu lugar? Eu, como diretor, tenho responsabilidades. Eu tenho que cumprir. Então, eu estou consciente delas e cumpro. Você, como apresentador, como cientista político, sabe o que deve fazer? Faça. Faça bem feito. E coloque amor naquilo que faz. Agora, em relação aos professores, deu para entender perfeitamente. A gente percebe no dia a dia, quando o Colégio Deon se apresenta na sua maravilhosa banda, que é realmente sensacional, enfim, dentro dos seus projetos, a gente percebe a sua aproximação, o senhor está muito próximo ao estudante, desde o fundamental, do prezinho, do fundamental até o segundo grau. Como é
que se dá essa relação, professor? Eu fiquei surpreso no ano passado, na formatura do 9º ano, e que no discurso dos alunos para os professores, eles disseram assim, o quanto é importante para a gente, de repente, receber um abraço do Mattiola. Às vezes a gente percebe assim, poxa, parece uma coisa tão simples, né? E eles disseram que esse calor humano, esse olhar, né? Porque eu sempre procuro tratar com muito respeito, sempre procuro estar próximo, jamais elevo o tom de voz, jamais vou levar tom de voz com o aluno, porque isso faz com que a gente crie uma relação de sinergia, de cuidado, de respeito. E eu sinto que isso acaba sendo recíproco. Então, há alunos que me procuram com muita frequência para falar da vida, das dificuldades, dos anseios, dos sonhos, pedindo orientação profissional e até orientação, às vezes, para questões da vida, como namoro. Eles vêm conversar. Então, eles têm abertura para isso. Mais uma vez, voltamos ao psicólogo. Ao psicólogo, exatamente. Então, tem abertura para isso, porque eu ando no corredor, cumprimento a todos, passo nas salas, passo no corredor, olho para as crianças. Se eu estiver conversando contigo no corredor, uma criança passa olhando para mim, eu desvio o olhar de ti, eu vou olhar para a criança. Eu vou desviar o olhar e vou olhar para essa criança, porque ela está buscando não só o olhar, ela está buscando afeto. Então, eu preciso olhar para essa criança. Se eu preciso conversar com uma delas, eu vou me abaixar. Eu preciso ter essa atitude de conversar com essa criança olho no olho, para ela sentir proximidade. Na praia, agora, de vez em quando, eu sentia do nada, assim, lá na praia, vi oh meu Deus, quem está me abraçando? Era uma criança. Aí eu faço questão de parar, de olhar nos olhos, de abraçar. Então, a gente precisa cultivar isso, né? Essa proximidade, ela é construída, ela não é natural. Então, a gente vai construindo isso, com muito amor, com muito respeito, né? Agora, não é fácil. O Colégio Deon hoje está com 2.000 alunos. 2.000 alunos. E as matrículas estão abertas. Continuam abertas o ano todo. Tem espaço ainda, né, professor? Tem, podemos ter o dobro daqui a pouco. Não é fácil porque o papel do diretor, além dele administrar, na essência da palavra, administrar toda a instituição, e além de ser psicólogo, a pergunta é, o senhor já se defrontou com alguma crise de alunos que queriam falar os seus problemas? Muitos. Não é um confessionário, mas podemos dizer que isso acontece? Acontece, é muito comum, porque às vezes, do ponto de vista psicológico, nós na escola somos o único adulto perto daquele aluno. Porque às vezes perto, em casa, o pai e a mãe estão tão abalados, sofrendo com tantas questões pessoais que eles não têm tempo para enxergar o filho. E é compreensível. Há pais que passam por momentos muito difíceis, problemas financeiros, pessoais, o casamento em crise, e não tem tempo para enxergar essa criança. E às vezes eles encontram em nós na escola, em mim, nas coordenadoras, nos professores, pessoas em quem eles podem confiar. Então eles procuram muito. E às vezes contam coisas muito sérias, coisas até assim de pensar em dar cabo da própria vida. Eles vêm contar. Séria. E aí, assim, diante de uma informação dessa, a gente tem que tomar algumas atitudes, encaminhar e tal. Mas isso assim, olha, não escapa um mês em que alguém não vem contar alguma coisa da vida e pedir ajuda. Interessante. Muito interessante. Agora, é um questionamento que eu faço também. Os pais, né, dos estudantes do Colégio Deon, o que o senhor acha que eles esperam do Colégio Deon? Eu entendo que eles esperam que a gente oferte educação de altíssima qualidade, porque sabem que a gente tem a régua alta, a gente é exigente, nós somos muito exigentes e nunca escondemos isso dos pais. Nós somos um colégio conteudista, a gente trabalha com muita exigência, as provas são difíceis. Esse rigor de cobrança é fato mesmo? É fato. Com os professores? É fato, nós cobramos mesmo. Eu disse ainda hoje isso numa sala de manhã, que a gente cobra muito, sim, a régua é alta. Mas eles também esperam que nós tenhamos um olhar humano. E às vezes acham que a gente não tem, mas tem. A gente tem uma preocupação muito grande com o ser humano. Por isso, inclusive, que nós fazemos sempre formação pedagógica e formação humana com os professores, né? Mas não é aquela formação humana para ter peninha. Não é para ter pena. É para lançar as pessoas do mundo. Então, nós criamos uma musculatura emocional nas pessoas. Nós criamos que elas sejam fortes, que elas sejam capazes, reconheçam as suas virtudes, os seus dons, os seus talentos, e não que se escondam, talvez, diante de uma grande dificuldade. A gente vive um fenômeno hoje de superproteção, né? Os pais, às vezes, querem tirar dos filhos os enfrentamentos da vida. São pais escavadeiras, vão tirando as pedras da frente. A gente precisa deixar que os filhos, entre aspas, se machuquem um pouco, porque eles precisam criar resistência às dores da vida. Um filho que nunca ouviu não na infância, a vida vai dizer muito não. E se esse filho não está forte para o não, ele vai sucumbir. Ele vai achar que a vida não tem sentido. Então, professor, há controvérsias porque o avô estraga. Como é que fica? Esse é o papel do avô.
Esse é o papel do avô. Está dizendo por experiência própria? Experiência própria. Eu tenho um neto no Colégio Gideon e toda vida que o pai dá um duro nele, o avô vai lá e coloca panos quentes. Aí como é que fica? A tua função é gastar com o teu neto o amor que tu não teve, o tempo para gastar com teu filho. Porque certamente quando teu filho era criança ou adolescente, tu trabalhava muito. E agora tu tem tempo para suprir o teu neto com amor. Tá certo, que o pai e a mãe talvez não consigam entender agora. Mas a relação não vai ser comigo, não. Esta conversa. A pergunta é, continuando desde aquele nosso pré-estabelecido, por esse rigor no aprendizado que o Colégio Gideon sempre faz, do pedagógico, enfim, na disciplina, o Gideon sempre entrega bons números de aprovados, assim, especificamente na medicina, que é uma faculdade muito forte, nos vestibulares ou nas provas que sempre vem. Essa entrega realmente tem aumentado? Tem aumentado muito, e as pessoas às vezes nos criticam dizendo, o Gideon fala só de medicina. Gente, nós falamos de medicina porque as pessoas querem fazer medicina. No dia que as pessoas quiserem fazer engenharia, nós vamos falar de engenharia. É assim que funciona. Hoje, 90% dos nossos alunos do ensino médio querem fazer medicina. Alguns estão começando a despontar para fazer engenharia de software, outros querem fazer inteligência artificial. Ok, tudo bem. Então a gente fala daquilo que as pessoas estão buscando. Se eles vêm até nós com um sonho, nós temos que alimentar esse sonho. Então nós falamos muito de medicina porque as pessoas querem medicina. Então, estamos aí com mais de 300 aprovados. Eu vou terminar esse bloco agora, depois eu vou iniciar com um questionamento. Mas como? Se o slogan do Colégio Gideon é formar para a vida. Seguidinho a gente já volta. Hoje uma conversa agradabilíssima com o diretor do Colégio Gideon, o professor José Antônio Macciola. Macciola para os íntimos. Voltamos em seguidinha com Linha de Fogo. Fica aí. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira, aqui hoje, conversando, batendo aquele bate-papo, de repente até uma consulta em determinado momento com o nosso diretor Macciola do Colégio Gideon e psicólogo também. Então, um bate-papo assim que eu estou adorando realmente, de fato mesmo, né? Porque está uma conversa muito boa. Professor, nós terminamos o bloco anterior falando das entregas que o Colégio Gideon faz nos vestibulares, nas provas, assim, para medicina, para isso. Aí eu fiquei perguntando, mas se o slogan do Colégio Gideon é formar para a vida, o que é esse formar para a vida? As pessoas têm o hábito de separar a vida em algumas áreas, né? Vida pessoal e vida profissional. Nós temos uma única vida. Formar para a vida é dar a ela a condição de ela se sobreviver, dela se encaixar nesse mundo. Nós temos muitos desafios, nós temos o desafio de ser uma pessoa ética, correta, e a gente trabalha isso. Temos disciplinas como filosofia e sociologia, no médio temos uma disciplina chamada projeto de vida. Nós temos todos os projetos de literatura, projetos sociais que a gente desenvolve com os alunos do Fundamental 2, do médio. Então isso é formar também para a sensibilidade, para o respeito ao outro, para o compromisso com aquilo que é levar qualidade de vida para todo mundo. Mas também faz parte da vida você se preparar para a vida profissional. Então a gente também dá muita atenção a isso, né? Nós não queremos só simplesmente uma pessoa solidária, mas não esteja preparada para assumir um mercado de trabalho. E, em contrapartida, também não queremos alguém que seja assim só o primeiro colocado no curso de medicina da Federal, mas que é uma pessoa medíocre. Então nós queremos que as coisas caminhem para e passo. Então formar para a vida é prestar atenção a tudo. A formação, a conquista do seu lugar no ensino superior, mas também a formação para os valores. Como as pessoas não têm enxergado isso direito, que a gente faz, por isso agora então o projeto Educação de Virtudes, para que as pessoas enxerguem que a gente faz isso. A gente forma cidadãos na sua completude. Aliás, o papel fundamental da educação é formar cidadão. É para isso que ela existe. É para isso que que a educação existe. Agora, vou polemizar um pouquinho. Por favor. Eu vi, eu li também algumas críticas, professor Macciola, com a ideia de criar banheiros sociais no Colégio Gideon. Sem a divisão cartesiana que se diz de feminino e masculino. Existe nesse sentido
Existe algo nesse sentido? Estudos ou algum projeto em relação a isso? Porque isso está muito em voga, hein, professor? Mas eu li em relação a isso. Assim, eu vou perguntar para o professor. É muito oportuna a pergunta. Essa coisa de que no Deon tem banheiro, que não tem banheiro masculino e feminino definido, é algo que sempre aparece na época de matrícula. Sempre. E a gente sabe exatamente de onde vem, sempre vem de alguns concorrentes que, não tendo que falar de nós, falam dessas bobagens, gente. É claro que o colégio respeita muito todas as pessoas, mas as crianças, na fase em que estão, elas precisam ter os seus espaços definidos e separados. Então, não existe essa coisa de banheiro tudo misturado, não existe nenhum projeto para a gente quebrar as paredes e misturar banheiros, não existe isso. Isso é pura bobagem que se fala por aí fora, não acredite nisso. Para você ter ideia, as pessoas chegam ao nível de loucura de dizer que os banheiros do Deon não tem porta. As pessoas que vêm bater foto do banheiro para ver se tem porta no banheiro. Gente, isso é o mínimo, né, de higiene e de privacidade. É óbvio que tem porta, tem banheiro de menino, tem banheiro de menina, e vai ser assim, o colégio assim. Algumas decisões de vida são tomadas mais tarde, com todo o respeito, com todo o acompanhamento que as pessoas exigem e precisam, mas não ali. Então, a gente tem muito bem definido isso, e isso é só uma história. Como dizem também que no Deon não existe controle de presença, que as pessoas saem e entram a hora que quer. Mentira, tem catraca. Existe um controle, nós temos segurança armada, isso é mentira. Dizem que no Deon as crianças especiais ficam largadas. É mentira, nós temos mais de 100 profissionais ajudando as crianças com deficiência. Mas são sempre críticas que vêm da nossa concorrência que nos ataca. Está dado o recado. Está dado o recado. Se o chapéu serviu, está bem colocado. O professor, Colégio Deon, 1947, se eu peguei o tempo dos padres e tal, 80 anos, se vão lá quase 80 anos, né? O colégio e a Fundação Inoversa Sul tem algum plano de qualificação dos ambientes que hoje existem ali? Nós estamos com o projeto desde o ano passado, foi apresentado às famílias e ainda não foi executado, porque nós vamos colocar ele num grande projeto, num grande leque. Então, à frente ali do prédio sede, que é um sonho da nossa presidência, o professor Walter especialmente, que tem uma paixão por esse projeto, e nós vamos executar a Praça da Gratidão, vamos mudar à frente ali, aquilo que a gente conhece, aquelas cercas cinzas ali, as pedras, nós vamos mudar, vai ser um ambiente completamente novo. E a partir desse ano nós estamos fazendo, junto com os pais, os pais nem sabem ainda, nós vamos fazer com eles. Primeira mão, então. Primeira mão. Vamos lá. Nas reuniões nós vamos combinar com eles um projeto de retrofit do colégio, nós vamos modernizar todos os ambientes. Algumas mudanças não estão sendo feitas, necessárias agora, porque a gente quer colocar dentro de um grande projeto arquitetônico, abrindo realmente a escola para ser um ambiente moderno. Não adianta simplesmente ir lá pintar uma parede, trocar uma janela, não. Nós queremos que o todo do colégio converse com o pedagógico. Então, nós vamos, a partir de uma concepção pedagógica, fazer as reformas na escola. Agora, aí no plano pedagógico, o senhor acabou de falar no pedagógico. No plano pedagógico, quais os planos para o futuro, né, do Deon em relação à língua estrangeira moderna, esporte, artes e cultura? Vamos lá. Nós já temos espanhol e inglês desde o primeiro ano do fundamental até o terceirão, e a gente quer migrar com muita tranquilidade e respeito, né, ao tempo das crianças, para sermos uma escola bilíngue. Isso vai demorar um pouco, porque é um processo um pouco mais complicado. Nós estamos reescrevendo o projeto pedagógico de educação física, então vai ser inovador. Nós queremos que ao final do período em que a criança passa no Colégio Deon, ela tenha um histórico de vida do seu desenvolvimento psicomotor. Estamos escrevendo um projeto de cultura, onde vai englobar música, esporte, música, teatro e dança. Então nós queremos que isso esteja conectado ao nosso projeto pedagógico, e vamos escrever também um projeto de ação social. E outra que você não perguntou, intercâmbio. Queremos colocar os nossos alunos pelo mundo. Temos 3 frentes de trabalho, ainda estão em sigilo, mas nós vamos, quando sair, eu prometo que venho aqui contar para ti em primeira mão. Que ótimo. Nós vamos pensar aí 3 caminhos de intercâmbio para os nossos alunos serem cidadãos do mundo. Nós acabamos de falar a pergunta anterior sobre banheiros feminino, masculino, o senhor realmente esclareceu toda essa polêmica. Mas então, a pergunta que não quer calar, como é que a escola lida com a inclusão e diversidade? Inclusão, ela custa caro, mas custa sobretudo vontade. Esse tem sido meu discurso há mais de 10 anos. Não nos falta vontade.
Nos falta, às vezes, a compreensão de tudo que acontece com uma criança, a gente agora chama pessoa com deficiência, né? Tudo que acontece com uma pessoa com deficiência. Síndrome de Down, existe muita pesquisa sobre isso já. A gente sabe mais ou menos como lidar, como vai ser o desenvolvimento de uma criança com Down. Outros transtornos e síndromes estão aparecendo agora. Um déficit de processamento sensorial auditivo, um DEPAC, uma pessoa que tem TEA, né, um transtorno de espectro autista, tudo isso é muito novo na ciência ainda, né? Então a gente ainda precisa aprender. Fazemos um trabalho com muita excelência, com muita responsabilidade, mas ele está longe de ser perfeito. A gente precisa aprimorar, sim, porque a ciência ainda está nos ajudando a entender. E é claro que se para nós é difícil, eu imagino para os pais, né? Eu digo sempre lá no colégio que nós ficamos com essas crianças em média 4 horas por dia, o pai fica 20. Então, o trabalho que a gente faz tem que ser colocado com muita competência, com muita compreensão, com muito amor, reconhecendo os erros e as limitações porque elas existem. Mas a gente faz um trabalho muito bonito e temos uma coordenação específica para isso. A questão da diversidade, ela é não só apenas, quando se pensa em diversidade, se pensa em diversidade de gênero, mas existem tantas diversidades. A diversidade religiosa, a diversidade política, tudo isso tem que ser trabalhado. E a gente parte daquele princípio que eu dizia há pouco num dos blogs. Nós tiramos isso da frente dos olhos e enxergamos a pessoa. É esse o exercício, é enxergar a pessoa. Para nós nunca vai ser evidente se a pessoa é desta ou daquela região, desta ou daquela ideologia política, deste ou daquele gênero. É um ser humano. E nós vamos tratá-lo na sua dignidade. Essa seria uma forma de resolução de conflitos, digamos assim? Nós trabalhamos para isso, Dura. Existe um conselho para isso? Ou sou o diretor, decide, trabalha? Como é que é feito essa abordagem? Como é que é feito isso? Todos os casos assim, que são mais complicados e que envolvem o desrespeito à diversidade, porque você sabe que adolescente é impiedoso, às vezes uma brincadeira, não sabe que está machucando o outro. Não? Então esses casos vêm para mim sempre, eu resolvo. Né? Eu acho que essas coisas elas têm que ser resolvidas aí um pouco mais de forma séria com a direção. Então se houver uma situação de racismo, por exemplo, eu vou resolver. É comigo. O professor vai trazer e eu vou resolver, porque isso é muito sério, isso fere a dignidade. Eu lembro que... teve, né, professor? Teve um caso, assim... Teve um caso em que ninguém pôs panos quentes. A gente só tratou com o devido respeito, né? As pessoas queriam que nós expulsássemos as crianças que cometeram a injúria racial ali, né? Mas nós entendemos que isso seria vingança, e não é o papel da escola. Não negamos que a justiça tem que fazer o seu papel, a justiça tem que investigar e tomar as devidas atitudes corretas. Mas o papel da escola é educar. Todo mundo queria que nós expulsássemos, não expulsamos, fizemos conversa com a família de todos os envolvidos de forma sigilosa, tranquila, porque não precisávamos expor mais a dor que já existia. As pessoas acham que a gente não fez nada. A gente fez, mas sem ficar contando para os outros. Nunca vamos fazer propaganda em cima disso. Não vamos fazer propaganda em cima de combate ao racismo. O que a gente precisa é entender que nos nossos irmãos negros o racismo dói. E dói fisicamente. Né? Dói. Então a gente precisa trabalhar isso de forma muito cuidadosa com os nossos alunos. Né? Então a gente faz um trabalho sério e quando isso acontece, vem para mim. Afinal, estamos trabalhando com 2.000 alunos. Isso. E as pessoas botam a culpa no pai e da mãe. O pai e a mãe são culpados. Não, gente, o pai e a mãe às vezes não tem culpa nenhuma do filho, num determinado momento, ter sido racista. Então, não vamos sair culpando o pai e mãe. Então, vamos a entender o momento. No próximo bloco, nessa conversa aberta, direta, nós vamos conversar com polêmica, em parte ou não. Eu vou perguntar ao professor Matiola, diretor do Colégio Deon, como os alunos receberam essa notícia da questão do celular, né? Como é que o Colégio Deon está trabalhando essa questão. Voltamos em seguidinha com o quarto e último bloco do Linha de Fogo, muito especial, né? Aqui na UniTV. Voltamos aqui em seguidinha, fique aí. Estamos de volta com o nosso quarto e último bloco do Linha de Fogo desta quarta-feira. Mandando um abraço a todos vocês pelo carinho, né? Que nos encontram, pela conversa que a gente sempre faz. Muito obrigado a todos por estar sempre ligado aqui na nossa UniTV. É a nossa TV, né? Afinal de contas, é uma TV regional
E eu quero agradecer em nome da direção também este carinho. Hoje estamos conversando com o professor do Colégio Deon, né, José Antônio Mattiola. O Mattiola conhecido. Depois desse último bloco, eu tenho uma pergunta, linha de fogo para ele. Eu vou deixar no ar depois, no finalzinho eu vou fazer essa pergunta. Professor, voltando aí no lado sério dessa conversa. O governo federal e outros governos estaduais, Câmara de Vereadores também estão com leis para tudo quanto é lado de uso do celular pelo aluno em sala de aula. Hoje está sendo proibido, em parte, um interpreta de um jeito, uma escola interpreta de um jeito, outra interpreta, enfim. A verdade está proibido, em parte, celulares em salas de aula. Como é que o Colégio Deon se preparou, né, ou está preparado, como vem fazendo para que isso seja resolvido? Vamos lá. Eu penso que a questão do celular tem que ser colocada na balança, gente. Vejam só. Nós queremos que os nossos alunos dominem a tecnologia, porque isso também gera empregabilidade. De fato, celular demais faz mal. E os especialistas que o digam que o excesso de tela cria uma série de problemas de saúde. Às vezes, as crianças muito cedo estarem expostas à tela, de fato, faz mal. Mas na escola, estou falando pelo Deon especificamente, a gente nunca teve grandes dificuldades com o uso do celular. Os alunos sempre foram orientados para usar o celular apenas como um recurso pedagógico. Quando eles ultrapassavam o limite, o celular é retirado junto com o aluno, vai para a sala da coordenação e nós só entregamos aos professores. Agora, como é lei, a nossa prática está muito mais tranquila. Então, passamos em todas as salas, dissemos aos alunos que é proibido usar o celular em aula, a não ser que o professor permita, porque é o que a lei determina. Então, celulares devem estar desligados nas pastas. E além do celular, não se usa relógio, smartwatch, não se usa tablet, não se usa fone de ouvido, nada que seja eletrônico e que possa dispersar a atenção do aluno. Acho que é uma medida importante, inteligente, mas ela vai dar certo em alguns ambientes e não vai dar em todos os ambientes. Eu imagino que uma escola, por exemplo, de uma periferia de uma cidade grande como São Paulo, onde existe um alto índice de criminalidade, os professores não vão se dispor com os alunos que estão lá usando celular, porque talvez isso possa haver uma retaliação, né? A ideia é fantástica. Até porque lá o comando, em outros locais, o comando não é do diretor. Não é do diretor, é de facções, óbvio, né? Sim. Eu acho que, assim, isso é fantástico, precisa haver esse controle, sim. Mas vamos lá, pais. As crianças, quem compra um celular? Para as crianças? Para os pais. Às vezes as crianças vão tentar compensar em casa o tempo que não usaram o celular no intervalo ali, porque é proibido, eles vão tentar compensar em casa. Então a gente precisa de um trabalho de muitas mãos. Vocês em casa também precisam controlar o tempo que os filhos passam no celular, porque senão o efeito que a gente quer, que eles sejam mais livres do aparelho, não vai acontecer. Essa semana um aluno ainda me disse: ô tio, na hora do intervalo faltou assunto, porque a gente não tinha nada para fazer, não tinha o celular na mão, a gente não sabia mais o que conversar um com o outro. Isso é legal, então vamos descobrir o que conversar, troca de assuntos, fala do tempo, fala da árvore, qualquer coisa, mas vocês não vão usar o celular no intervalo, não é para usar, é para conversar mesmo, essa é a intenção. Mas em casa volta tudo ao normal? Em casa volta tudo ao normal. Todo mundo quer que a gente resolva na escola, que não resolve em casa. E aí, professor? Aí a gente vai dizer... Como é que entra o psicólogo nessa hora? A gente vai dizer que os pais precisam assumir o seu papel. Os pais perderam a autoridade. Os pais perderam a autoridade. O que a tua mãe dizia? Olha para mim, me escuta. É isso que ela dizia. E os pais hoje têm medo de dizer. A gente chegou ao cúmulo de ter pai ligando para a escola dizendo assim: Mattiola, tu fala tal coisa para o meu filho, porque se eu falar ele vai ficar bravo comigo. Teu filho tem que ficar bravo contigo. Ele vai ficar chateado contigo. Educação frustra, né? O filho vai ficar chateado quando a gente diz não. Não tem problema. Agora, professor, existe sempre uma adaptação do novo aluno. Eu sei que o Colégio Deon busca, procura, mostra o seu marketing para todas as escolas, sendo elas escolas principalmente de fundamental, enfim. Esse aluno, ele vem para o Colégio Deon, ele já vem com uma certa porcentagem de bolsa, se eu não me engano, e ao mesmo tempo, como é que é feita essa adaptação de um ambiente para outro? O Colégio Deon trabalha essa adaptação? Sempre.
Na questão das bolsas, tem gente que vem com bolsa, tem gente que vem sem bolsa. Muita gente vem sem bolsa, né? Por opção, vem estudar conosco. Neste ano foram 316 alunos novos. É bastante gente, 316. Nossa. O cuidado é porque a gente não olha o aluno como número, ele é pessoa. Então, cada coordenadora tem o cuidado de saber quem são os novos, quais são as dificuldades que eles têm, de onde vêm. Isso começa a aparecer. Por exemplo, amanhã a gente começa com provas diagnósticas do 9º ano. Então, as dificuldades vão aparecer. A partir desse dado, a coordenação começa a ter um olhar. Pode ser que alguns não tenham dificuldade nenhuma, se adaptem ao nosso método e outros vão ter dificuldade. Então, a esses que têm dificuldade, a gente se aproxima, fala com a família, sugere uma aula particular, pede para vir no plantão, o professor olha com mais carinho. É sempre olhando a pessoa. Não tem um projeto que cabe para todos, porque por mais que sejam 2.000 alunos, são 2.000 seres humanos diferentes. Agora, professor, o Colégio Deon, nos últimos anos, ele vem com uma pegada muito forte na questão dos incentivos para a inovação no ensino. Como é que está sendo esse projeto, que foi de muito sucesso e continua sendo, mas como é que está hoje? Continuamos a todo vapor, né? Então, nós temos uma preocupação, primeiro, de qualificar os nossos professores e profissionais de educação, para que eles também saibam utilizar a metodologia, as tecnologias mais modernas. Porque o problema não está no aluno. O aluno é nativo digital, né? O problema, às vezes, está no professor que tem dificuldade em se adaptar e entender que a tecnologia pode ser utilizada para melhorar a qualidade da sala de aula. Então, nós estamos já há quase 4 anos investindo na formação dos professores e isso tem dado muito resultado. Muitas aulas hoje são diferentes. Eu diria que quem se formou aí há 5, 6 anos atrás, se voltasse hoje, não ia reconhecer algumas aulas porque elas já são diferentes. Os professores trouxeram inovação, aprenderam a selecionar algumas coisas de forma diferente, trazer recursos para dinamizar a aprendizagem e vamos continuar inventando moda aí. Quer dizer, o marketing está colocado também, porque não deixa de ser um marketing. Isso aí. Né? O Colégio Deon tem alguma relação com o Colégio Deon de Braço do Norte? O Colégio Deon de Braço do Norte foi nosso, hoje pertence à Weber Educação, o que nós ofertamos lá é uma assessoria pedagógica. Eles usam algumas das nossas metodologias, alguns dos nossos projetos, estão construindo uma história muito bonita, muito forte, muito edificante lá na cidade, usando aquilo que é herança do Deon aqui em Tubarão. É uma parceria nesse processo para oferecer educação de qualidade lá no Vale de Braço Norte. Antes de eu entrar no assunto preferido, do meu assunto preferido, vamos lá. Eu quero encerrar o assunto pedagógico. Faltou de falar alguma coisa que o senhor queira falar que eu não perguntei sobre o Colégio Deon, antes de entrar no meu assunto preferido? Só falar do convite que fica para quem tem dúvidas de como a gente trabalha para nos visitar. Melhor do que ouvir falar é ir lá e conhecer. Então vai lá, conhece. Se você tem dúvida ainda, tem um filho que tenho medo de levar para o Deon, vai lá e conhece a gente de perto, vai lá e conhece os nossos ambientes, né? Nada melhor do que ir lá e conhecer do que ficar ouvindo histórias aí Eu fora. avalizo o que o senhor está falando, avalizo. O netinho está lá. Professor, vamos entrar numa página aqui, meia página. O senhor, uma pessoa conhecida que pela competência que tem em tratar as coisas da forma muito clara e simples de se comunicar, como o senhor disse, gosto de gente. A política, ela também tem esses ingredientes. A pergunta o senhor quase por pouco, na eleição de 2024, quase que o senhor foi picado pela mosca azul, por pouco. O senhor tem sonhos ainda na política? Dura, eu tinha certeza que tu ia fazer essa pergunta. Sério? Tinha. Eu penso o seguinte, como educador, como quem gosta de estudar, eu tenho clareza de que eu não me preparei para a vida pública. Se eu fosse entrar na vida pública, eu certamente teria começado a estudar sobre gestão pública. E eu nunca estudei nada sobre gestão pública. Então, se um dia, daqui 15, 20 anos, quando eu me aposentar, eu quiser entrar na vida pública, primeiro eu vou estudar. E eu não arriscaria entrar ali, primeiro porque eu não queria manchar a minha história, e segundo porque eu não quero ofertar um desserviço ao cidadão. Então, neste momento, eu não tenho nenhuma compreensão desse mundo político. Tu que migras nisso, transita nisso há tanto tempo, né? Sabe que é um terreno arenoso e precisa conhecer com muita responsabilidade. Então, assim, eu não me preparei para isso, seria desrespeito com a instituição que eu represento, né? Porque onde eu estou, eu não sou só o Matiola, eu sou o Matiola do Deon, da Inoversa Sul, da UniTV. Eu carrego uma história comigo, então, e carrego, claro, a minha família também, né? Então, eu não posso entrar assim como uma aventura, porque não basta ser uma pessoa conhecida, eu preciso ser uma pessoa competente.
E eu, neste quesito, acho que não tem competência. Professor José Antônio Matiola, eu quero te agradecer muito a oportunidade de iniciar 2025 com essas falas narrativas maravilhosas, com essas boas falas que o senhor nos deixa no programa de hoje. Quero agradecer a sua disponibilidade, desejar sucesso nessa caminhada ao Colégio Edson. Tenho certeza também que o senhor é um bom quadro que a política não pode desperdiçar. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua disponibilidade. O tempo é seu, professor. Dura, muito obrigado pela oportunidade. Eu sou teu fã. Eu adoro receber, professor. Sempre quando tu compartilhas lá a tua coluna, eu adoro receber, gosto de trocar informação contigo para entender o cenário como cidadão. E é sempre muito rico poder participar do programa aqui na nossa casa, na UniTV. Desejar a você que nos assiste assim, muito sucesso na sua vida também. Não complica a sua vida, ela é muito simples, né? Às vezes a gente, como diziam os filósofos, né? E aí vou aproveitar da minha filosofia aqui, a gente usa mal o tempo entre o nascer e o morrer. Esse tempo é maravilhoso. Então use isso, com sabedoria, ame as pessoas, espalhe amor por onde você passar e você vai fazer a diferença. Obrigado. Assim a gente termina mais um programa Linha de Fogo aqui pela nossa UniTV. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Espero você na próxima quarta-feira, no mesmo horário. Muito obrigado.